Oi, vamos falar sobre a dor da angústia e da perda. A paz do Senhor, tudo bem? Hoje é o nosso segundo encontro, do qual nós estamos falando sobre ansiedade. Se você perdeu o primeiro vídeo, é só você voltar e assistir. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre angústia e perdas e sobre ansiedade. E para isso, hoje nós vamos falar sobre a história de Jó. Tenho certeza que você conhece essa história. Jó foi um homem justo e temente a Deus, que enfrentou grandes dificuldades e enfrentou também a dor da angústia e da perda. Por que falar sobre Jó? Porque na história de Jó, no livro de Jó, durante os capítulos, ele narra alguns pensamentos dos quais nós podemos nos identificar com os pensamentos que ele tinha quando estamos enfrentando alguma crise de ansiedade, algum processo de angústia, de perda, algum conflito interno. Então, os capítulos que Jó está narrando é muito bom para a gente poder se identificar com os pensamentos que ele tinha. Porque a nossa ansiedade começa aqui, nos nossos pensamentos. Jó também se sentiu confuso, os pensamentos dele era sempre questionando ele mesmo, questionando as coisas que estavam acontecendo com ele. E quem nunca sentiu isso? Quem nunca pensou ou se perguntou por que algumas coisas acontecem, ou por que sente, ou por que pensa tudo aquilo sobre si mesmo ou sobre o outro? Então é muito interessante nós refletirmos e meditarmos no livro de Jó. Para não ficar extenso, eu não vou falar sobre todos os capítulos, nem versículos de Jó, mas fica aí uma dica para você que talvez esteja tendo algum pensamento de conflito, de angústia, é interessante você ler o livro de Jó. Então, a história de Jó me lembra muito aquela passagem de Jesus, quando ele cura um cego de nascença, né? Encontra em João 9, do 1 ao 3, né? E Jesus fala, quando questionado por que aquele homem era cego, Jesus fala que isso ocorreu para que a glória de Deus fosse manifestada. E é exatamente isso que eu penso sobre a história de Jó, né? Porque Jó era um homem justo, temente a Deus, mas mesmo assim ocorreu tudo o que aconteceu com ele, dele perder tudo que ele tinha, dele passar por toda angústia, por toda perda, para que a glória do Senhor fosse manifestada na vida dele. Muitas das vezes acontecem coisas com a gente que nós não entendemos, não sabemos o porquê, mas é que tem coisas que acontecem para que a glória de Deus seja manifestada na minha e na sua vida, para que lá na frente você conte como testemunho, para que você seja edificado ou edifique outras pessoas também através da sua vida. Creio que você conhece a história de Jó, né? Então Jó perde tudo ali que ele tinha. Ele começa a passar pelo processo dele de dor, de angústia. E é interessante porque durante alguns capítulos, tem o diálogo dos amigos de Jó. E eu quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 5, versículo 17 e 18, que fala: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo liga, ele fere e as suas mãos curam. Então aqui, é o amigo de Jó que está falando para Jó buscar o Senhor e falando que Deus estava o castigando. Mas aqui, se você for meditar nesse capítulo, dá para ver que Jó está sofrendo acusações dos amigos. Não acreditam que ele não fez nada para merecer o que estava acontecendo com ele. Mas mesmo sofrendo acusações, Jó permanece fiel. Existem momentos da nossa vida que nós vamos passar por situações que até os nossos amigos não vão entender. Mesmo eles sendo temente a Deus, sendo fiel, estando na presença do Senhor, eles não vão entender o teu processo. Porque só o teu processo, quem sabe, é você e Deus. E muitas das vezes você pode sofrer acusações pelos seus amigos. Eles podem ali tentar te ajudar, mas não saber ajudar e acabar te acusando que você fez algo para você merecer isso. Não saber ajudar. E muitas das vezes nós estamos no lugar desse amigo também. Muitas das vezes a nossa posição não é nem a de Jó, é na posição desse amigo. Por isso que nós temos que buscar sabedoria e conhecimento pela parte do Senhor. Porque até para ajudar, nós temos que ter discernimento e direcionamento do Espírito Santo. Muitas das vezes é melhor você ficar calado do que você falar algo ali para quem está precisando ouvir algo e você falar errado. Uma coisa que nós vamos ouvir, que soe, para a pessoa pode soar normal, mas para quem está ali no processo de angústia elevada, de uma ansiedade intensificada, aquilo ali pode ser a última gota que voltava para o copo transbordar, sabe? Que você não sabe o que está passando, o que o outro está passando. O que você fala pode acabar alimentando os pensamentos que aquela pessoa tem acerca dela mesma, entende? Então que você possa vigiar e buscar sempre, devemos sempre buscar sabedoria pela parte do Senhor, porque a verdadeira sabedoria vem dele e não de nós. Capítulo 3, versículo 11, Jó desejou não ter nascido. Vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito. E o que acontece aqui com Jó é que ele esqueceu o chamado dele, esqueceu o propósito dele e questionou a existência dele. Alguém aqui já teve uma crise de ansiedade, algum momento de muita angústia que perguntou: para que eu existo? Para que eu estou aqui? Tenho certeza que nesse momento você não se lembrou do teu chamado, do teu propósito, você não se lembrou, não é? Exatamente isso que nos acontece. Nós esquecemos do nosso chamado, esquecemos do nosso propósito e nos entregamos ali a uns momentos de angústia e esquecemos tudo. E aí questionamos a nossa existência, esquecemos que nós somos criados para um plano maior. Ainda no capítulo 3, no versículo 26,
Jó vai falar sobre a perturbação que veio sobre ele, né? Ele fala assim: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então nós podemos notar aqui como a preocupação nos perturba, como que aquela dor de Jó não era física somente, era mental, era emocional. Ele não conseguia ali viver em paz. No capítulo 6, versículo 2, ele fala do quão pesada é a angústia que ele estava sentindo. No capítulo 7, versículo 4, ele diz: deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de voltar na cama até a alva. Quantas vezes não estamos ansiosos, angustiados e quando vamos dormir não conseguimos dormir? Ficamos com insônia, porque a nossa mente ela não para. Então nós não conseguimos dormir. Ali nós deitamos para dormir, queremos dormir, mas não conseguimos, porque os nossos pensamentos não param. Ficam ali martelando na nossa cabeça e as emoções começam a se intensificar. Volto a falar o que falamos no outro vídeo sobre Provérbios 27:1, para a gente não presumir o dia de amanhã. Cada dia tem sua própria preocupação. Nós não devemos nos preocupar com amanhã, nós devemos confiar no Senhor e entregar tudo para Ele. Em Mateus 11:28, o Senhor fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor que é o nosso alívio. Então, se você está passando por isso, por insônia, por preocupação excessiva, principalmente durante a noite, descansa no Senhor, pois Ele é teu alívio. Fale com Ele, pois Ele irá te aliviar. Talvez seja difícil para você ler a história de Jó, porque tem muitos pensamentos dele, do qual são difíceis de ler, porque nós podemos nos identificar e entender ali o que ele estava sentindo, no conflito que ele estava passando, na angústia. Ali nós podemos notar a profundidade da dor que ele estava sentindo, podemos notar a crise existencial que ele enfrentou, mas também podemos aprender que a fé perseverante em Deus ajuda a enfrentar períodos de sofrimento, e para isso é necessário nós perseverarmos em fé, ter uma vida de oração. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração, ela fortalece a comunhão em Deus e renova a nossa esperança. A paz do Senhor, a paz dele, a única paz que excede todo entendimento, que guarda e tranquiliza o nosso coração. Gente, a paz que vem só dele, não tem como, não tem jeito. Nós temos que buscar a paz do Senhor para nossas vidas, para o nosso coração, para nossa mente, para que nós tenhamos e vivemos uma vida de paz. Então reflita, medite sobre a história de Jó. Nós sabemos que o final da história de Jó, né, é uma bênção. Ele é abençoado, restituído tudo de volta, tudo do dobro do que ele tinha. Mas é interessante você meditar e ler sobre os pensamentos, sobre o diálogo que ele tinha com os amigos dele e até com Deus durante os capítulos. Então a tarefa da nossa semana será meditar no Salmo 139. Todos os dias, se possível, todas as noites também, tá bom? Também é para você orar. Orar especialmente à noite, você pode orar depois que você lê e meditar no Salmo 139. Converse com o Senhor sobre seus sentimentos, sobre suas angústias, entregue tudo nas mãos dele. Se você ainda estiver com a sua carta da semana passada, você pode continuar apresentando ela também em oração. É aquela oração sem pressa, gente. Nada de se ajoelhar 1 minuto e acabou. Mesmo que você não tenha ali muito o que orar, que você tenha dificuldade de orar, fique ali orando, falando em silêncio, fique em silêncio. Fique meditando no Salmo, fica lendo o Salmo como se fosse a tua oração, mas separe um momento ali para o Senhor. Nós separamos momento para tudo, né? Nós temos tempo para tudo, então temos que ter tempo para Deus também. Ele tem que ser nossa prioridade. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai se sentir mais leve, mais aliviado, porque o Espírito Santo vai estar ali te consolando e ajudando você com as suas emoções, com os seus conflitos, com a sua angústia. Vai estar ali tratando você de dentro para fora. Então é isso. Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Beijos.